Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida. Nós estamos chegando ao final do livro de Lucas. Hoje a gente acaba o capítulo 22. E aqui a gente está vendo Jesus diante daquele momento antes da crucificação. E hoje ele vai ser julgado, né? E aqui a gente vê as acusações, tudo que se levantou contra ele, para realmente, de alguma maneira, eles tentarem parar a obra de Deus. E o tema de hoje é bem interessante. Às vezes, calado, nós falamos muito mais. Ou seja, tem hora que devemos ficar quietos, tem hora que devemos observar, ouvir. Porque qualquer discussão, qualquer acusação, qualquer coisa que a gente fala, não vai resolver, não vai mudar. E às vezes quieto, a gente fala muito mais. Nem sempre, isso não é para todas as situações, mas se a gente aprender a se calar em determinados momentos, nós podemos mudar muitas discussões, nós podemos mudar muitas coisas. E agora Jesus vai ser julgado, vai ser levado diante de um júri, onde eles vão estar perguntando e questionando muitas coisas. E a opção que ele tem é muitas. Ele podia calar eles, mas ele resolveu ficar quieto. Por quê? Porque ele sabe que qualquer coisa que ele fale não vai mudar o que já está dentro do coração desses homens. Mas para a gente entender, vamos ler. Abra lá sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 66 em diante. Lucas 22, do versículo 66 em diante. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Então lhe disseram: diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu: se eu disser sim, vocês não vão acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará ao lado direito de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? E Jesus respondeu: são vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: não precisamos mais de testemunhas. Nós mesmos ouvimos o que ele disse. E eu quero voltar aqui o que Jesus fala, a partir do versículo 67, né? Se eu disser sim, vocês não vão acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Ou seja, aqui ele está sendo julgado, aqui ele está sendo acusado de algo que é evidente e o pessoal não queria aceitar, o pessoal não cria nisso, porque isso ia mudar toda a estrutura de fé deles, ia mudar todo o entendimento a respeito de Deus que eles construíram a vida inteira. Então a melhor forma é destruir isso. Irmãos, quando a gente prega o Evangelho, a gente fala dessa realidade espiritual, para muitas pessoas é ofensivo, sabe por quê? Pensa bem, meu irmão. Muita gente tem uma história religiosa, uma vida com Deus há muito tempo. Aprendeu desde a infância que servir a Deus é daquela maneira. E de repente a gente chega com uma ideia diferente, e sem a gente falar, a gente está dizendo para eles: olha, vocês são todos errados, só nós estamos certos. Isso de alguma maneira ofende e leva as pessoas a se fechar. Aí você pode estar se perguntando: tá, e como é que a gente faz então? A gente mostra. Tem hora que o Evangelho tem que ser vivido, tem que ser mostrado, tem que ser prático. As pessoas têm que ver realmente que Deus é importante para a gente, que Jesus é real nas nossas vidas, que nós não falamos apenas de uma religião, mas de uma experiência verdadeira. E quando a gente tem essa experiência com Deus, a gente deixa de falar de lugar
e a gente começa a falar de uma pessoa, desse Jesus que está aqui agora sendo julgado e já foi condenado por algo que ele não fez. Simplesmente ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, tem horas que a gente tem que ficar quieto, como Jesus ficou. Tem horas que você não tem que estar provando nada, porque quanto mais você fala, sem você perceber, mais ofensa você está trazendo sobre aquela vida. Porque a gente tem que botar na cabeça, começar nós que, né, é que o número, as regras, um conjunto de fé, ela não vem do nada, ela é construída com o tempo. Ninguém está vazio, ninguém abre mão daquilo que acredita só porque a gente fala. O que leva uma pessoa a mudar de vida, ou até mudar a sua religião, é o quanto essa outra forma de pensar se mostra verdadeira, mostra que é real. E o mundo evangélico hoje não está nada fácil. Há uma briga de poder, um jogo de interesses, onde as pessoas estão indo a Deus apenas para conseguir ganhar alguma coisa em troca. E para quem vive uma vida religiosa autêntica, mesmo que não seja cristã, isso não muda nada para ela. Pelo contrário, esse tipo de pregação vai afastá-la mais e mais de Cristo. Hoje não são os milagres de Jesus que as pessoas querem, mas a sua autenticidade, a verdade, o que é viver com Jesus. Então tem horas, irmãos, que não é pelo muito falar que você vai levar uma pessoa a ter a sua vida transformada por Deus. Não é o que a sua igreja faz de melhor ou de pior, mas o que Jesus fez em você. Quem é Jesus para você primeiro, para depois você falar disso para outra pessoa. Sabe por quê? A gente é ensinado a falar da igreja, do evento, do movimento que vai acontecer. Vai ter culto X, tal, onde vai ter milagres e maravilhas. É esse tipo de pregação que a grande maioria das pessoas fazem. Mas o que vai transformar uma vida é quando tu começar a falar assim, ó, o que Jesus fez em mim, o que Jesus é para mim, o que Jesus me leva a fazer. Eu me reúno com a igreja por causa do que Jesus é em minha vida. E quando você vai se reunir por causa do que Jesus é, você tem um testemunho a dar. Aí entra uma pergunta: por que você se reúne? Qual é a tua motivação a estar numa igreja? O que é uma igreja para você? Pensa nisso com amor, meu irmão. Porque às vezes a gente vai atrás daquele ato litúrgico, aquele ato religioso, que quando tem Deus nisso, é algo fundamental, profundo, que realiza, que transforma. Mas quando isso não tem Cristo, não tem nenhum valor, a não ser o valor do convívio. Conviver com pessoas boas, e pessoas talvez até convertidas mesmo, transformadas por Deus, mas você não teve a experiência com Cristo. Que experiência é essa? A experiência de ter uma certeza de que Cristo está em você e que você pertence a Ele. E quando você pertence a Cristo, você fala diferente, você prega diferente, você vive diferente. E você vai saber que tem momentos na vida que tem que ficar quieto e deixar Jesus agir, porque Ele não está quieto, Ele não está sem poder, Ele continua tendo o poder de transformar o mundo. E você tem que lançar para Ele em oração as vidas que você tem desejo de transformar. Por isso que devemos orar e pedir a ajuda dele. Amém? Pense nisso. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar, irmão.
Pai querido, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo agora, Pai. Deus, nos ajuda a permanecer quietos diante das aflições, diante dos problemas, Senhor, diante das dores que a vida nos traz. Mas nos ajuda a ser um porta-voz realmente da palavra de Deus, não só com a minha vida, como a gente fala, mas com as minhas palavras. Então me ajuda, Senhor, e ajuda meu irmão a falar na hora certa, no tempo certo e da maneira certa, Senhor, para que mais pessoas, Senhor, sejam transformadas pelo Teu amor e pela Tua graça. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos, Senhor. Abençoa a vida deles, transforma, Pai, e renova. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2563, em frente ao Supermercado Rodrigues. Aguardamos sua visita. Meu irmão, queria fazer um convite especial a você. Todo convite que eu faço é especial, mas é uma forma de falar. Eu gostaria de convidar você a estudar mais a Bíblia comigo. Venha participar com a gente dos nossos cursos bíblicos, porque é na Bíblia que a gente é transformado por Deus. Venha participar também dos nossos grupos familiares, onde ali a gente discute, bate um papo, conversa, porque isso é igreja. Venha estar se aprimorando no conhecimento da palavra para ajudar outras pessoas a ser transformadas por Deus. Porque é a palavra que transforma a vida, mas a palavra pregada, a palavra ensinada, e muitas vezes as pessoas não ensinam porque não sabem, e às vezes elas não sabem porque não estudam, e às vezes não estudam porque não tem onde ir. Quero deixar bem claro que tem um lugar hoje para você. Ali no Rio Tavares, toda terça-feira, a partir das 20 horas, nós temos nosso grupo de estudo bíblico. Em Forquilinhas, toda segunda-feira, a partir das 19 horas, também temos grupos de estudo bíblico. Para quê? Para aprimorar o nosso conhecimento do Senhor, para nos capacitar a pregação do Evangelho, para transformar nossas vidas. Muita gente sofre e está passando dificuldade porque a sua fé não é forte. E uma coisa que transforma a vida é a fé que nós temos. E a fé vem por ouvir a mensagem de Deus. Frequentar um culto, adorar o Senhor é bom. E a gente defende, a gente faz isso com muito carinho. Mas o que transforma a vida é o quanto você é íntimo de Jesus. E o que leva você a ter intimidade com Cristo é conhecê-lo. E Ele se revela através da sua palavra. Venha estudar a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu moro longe, eu recebo esse programa, mas eu moro muito longe. Então vamos combinar de fazer esse estudo. Hoje a gente tem esse recurso fabuloso, que é a internet. Vamos marcar um horário para estudar a palavra. Amém? Deus quer transformar o mundo e Ele precisa de pessoas que têm desejo de fazer isso. Às vezes você deseja, quer, mas não sabe como. Então vamos tentar trabalhar juntos. De repente eu não tenho todas as respostas, como eu não tenho todas as respostas. Mas uma coisa eu sei: a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é poderosa. E a gente tem orado uns pelos outros. Eu sei que você tem orado por mim, eu quero orar por você. Mas o que vai fazer a diferença é nós trabalharmos juntos para levar o Evangelho muito mais longe. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua audiência e que Deus continue usando poderosamente a tua vida. Na boa, pensa nisso. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.